Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais essa webinar Colabora. Quero agradecer a participação de todos. Nossas reuniões têm sido mesmo muito relevantes para todos nós e acrescentado muito, né? Quem tem participado aí, acompanhado, enfim, tenho certeza que tem tirado muita informação, muito conteúdo relevante aí para ajudar a gente a enfrentar esses desafios novos que têm surgido diariamente aí nos nossos negócios, né, nas nossas empresas, enfim. Então, quero agradecer porque sem a participação de todos não existe colaboração e esse é o intuito do grupo, né? Formar essa comunidade mesmo de pessoas que têm disposição em colaborar, contribuir com aquilo que sabem que pode. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que tem feito um trabalho assim sensacional. Eu já acompanhava muito antes da crise da pandemia, mas ele tem dedicado horas e horas aí diariamente fazendo essa função, né? Essa entrega de empreendedor, de alguém que tem mesmo ajudado muitos pequenos, médios e grandes empresários aí a encontrarem suas melhores versões, né? A gente gosta muito de usar essa palavra, né? Encontrar as nossas melhores versões, e o Marx, ele é um cara que é referência nisso, né? Tem ajudado muitas pessoas. Eu mesmo sou constantemente ajudado aí pelo conteúdo que ele posta, e eu sempre compartilho com meu sócio, com alguns outros amigos, porque é algo que a gente consegue já no dia seguinte colocar na prática ali. Esse para mim é um dos diferenciais do Marx. Ele fala a nossa língua e fala das nossas dores, né? Aquilo que a gente está enfrentando realmente no dia a dia. Então, Marcos, quero te agradecer aí pela sua disposição em contribuir, em participar aí desse processo de colaboração. Colabora é isso, né? Todo mundo está nesse empenho aí de se ajudar, de compartilhar suas experiências. E eu tenho certeza que, assim como todo o conteúdo que você tem compartilhado, hoje não vai ser diferente. A gente vai sair daqui com a cabeça fritando, acelerados, né? Vamos, melhor dizendo, e prontos para colocar a mão na massa aí, encontrar as melhores respostas aí juntos, né? Para a gente superar. A bola está com você, se apresente para todo mundo aí e, enfim, entregue aquilo que você preparou para esse encontro de hoje. Fique à vontade. Legal. Boa noite. Obrigado, viu, Paulo Neto? Parabéns aí pela iniciativa, né? Eu acredito que uma inteligência de grupo sempre vai superar qualquer genialidade individual. É muito bacana esse movimento de vocês de estarem se unindo, trazendo referências, empreendedores, experts aqui para, né, trazer provocações, trazer inspiração. Eu acredito que a inspiração ela é um elemento possibilitador da transpiração, que é a execução, e a gente está precisando muito de volume de execução, né? De planejamento, execução, estudo, nesses tempos tão desafiadores, né? A minha carreira começou como empreendedor, aos meus 15 anos, enfim, já tive alguns tipos de empresas, mas a coisa começou a decolar e dar certo quando eu e meu pai começamos o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, em 2007, né, 13 anos atrás. E o IBC foi uma empresa aí que chegou ao marco de 600 colaboradores, um faturamento anual superior a 100 milhões, e por ser uma empresa nichada, né, de venda transacional, televendas, enfim, a gente fica muito orgulhoso do resultado que construiu, né? E nos consolidamos aí como uma das maiores empresas de treinamento do mundo. E a partir de 2015, muitos empreendedores e gestores começaram a visitar a nossa operação ou a me perguntar, né, como diretor executivo, nossa, o que vocês estão fazendo para crescer tão rápido, crescer organicamente? A gente nunca recebeu investimentos. Daí eu comecei a perceber que existiam alguns fundamentos ali no nosso modelo de gestão, algumas crenças, né, e algumas atitudes e alguns hábitos que nos ajudavam a ter uma performance acima da média. Então, no final de 2015, eu tive uma ideia, uma iluminação, e comecei um outro negócio, que é o acelerador empresarial,
que é uma empresa de educação empreendedora, que tem vários programas online e presenciais para treinar empreendedores nas mais diversas fases que as suas empresas estão, né? E aí, a partir disso, eu já tive a honra de palestrar e treinar mais de 100 mil pessoas em mais de 40 cidades, de norte a sul do Brasil. Hoje eu estou no conselho, ou eu faço mentoria, aproximadamente 40 pequenas e médias empresas. E desde o começo dessa crise, eu realmente venho me envolvendo muito, dando bastante entrevista, levando conteúdo, trazendo elementos aí para que as empresas possam não só sobreviver, mas também garantir um mínimo de competitividade, né? A metáfora que eu faço é que a gente está atravessando uma ponte e a gente precisa chegar nesse outro lado da ponte com o máximo de vantagens competitivas ou de força competitiva. E a gente está falando de caixa, de talentos, de energia, né, de recursos para que as nossas operações retomem da melhor maneira possível, com a máxima velocidade possível, e as empresas possam continuar gerando emprego, gerando renda, fazendo o seu papel e a sua transformação social, né? Eu sou um forte defensor que empresas mudam o mundo. Hoje, o que eu vou falar aqui são 2 grandes blocos, né? O que eu vim trazer aí muito humildemente com essa minha jornada aí de ter treinado muita gente, de ter, né, colocado essa operação do IBC de pé, né, do zero, junto com meu pai. 2 grandes blocos, né? Então, o primeiro bloco eu quero falar não para empreendedores, empresários ou gestores aqui. Eu quero falar para os seres humanos que estão aqui. Eu acredito que a gente só cuida dos nossos resultados, a gente só cuida dos nossos negócios, a gente só cuida das nossas empresas, a gente só cuida dos nossos times se a gente cuidar da gente mesmo. Eu sou um forte defensor aí que as empresas são reflexo dos seus donos, dos seus sócios, as equipes são reflexo dos seus líderes e o resultado é reflexo de todos, né? Responsabilidade de todos. Então, de cima vem o exemplo e o resultado vem de todos. Então, como líderes, a gente tem um papel fundamental e decisivo de gerar energia no time, né? De criar disciplina, de aliviar o caos, a tensão e o medo nesse momento agora. E a gente só pode entregar o nosso melhor para o time se, de alguma forma, a gente nutrir e cuidar desse nosso melhor, né? Então, num primeiro bloco aqui, eu quero falar muito com os seres humanos, com os CPFs que estão aqui, né? Com as pessoas que estão aqui, que me honram aí com a possibilidade, né, de trazer provocações, conteúdos, ideias. Eu acredito que nesse momento a gente precisa de muita fé, né? E fé não somente com a conotação religiosa, aspiracional ou intangível, mas também a fé do acreditar. E o acreditar, eu acredito que a melhor maneira da gente nutrir o nosso acreditar é através do ouvir. E vocês estando aqui me ouvindo, vocês estão reforçando a fé, o acreditar, ou seja, mantendo a chama, né, da esperança, a chama da capacidade de execução aí acesa. Então, quero agradecer muito a presença de cada um, né, essa oportunidade de poder levar a minha mensagem, de alguma forma impactar a jornada de vocês aí, especialmente nesse momento aí tão desafiador. Depois a gente vai falar de vendas. Depois eu quero falar de vendas, de retomada, e aí a gente vai falar, né, mais tecnicamente, vamos dizer assim, né, de estratégia de vendas, marketing, negócios. Eu acredito que por trás de grandes resultados sempre vão ter grandes pessoas. E o líder, ele é realmente muito decisivo, né? Alexandre o Grande tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Eu nunca temeria um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu sentiria muito medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Qual é a mensagem que ele traz aí, né? Que realmente o nosso papel enquanto líder, ele pode e deve ser decisivo. E para mim, o ápice, né? Ou a excelência, a maestria da liderança começa na maestria de si mesmo, né? No domínio de si mesmo. Tem um cara que impactou muito a minha trajetória e a minha carreira, eu vou mostrar uma foto aqui, minha com ele, que é esse cara aqui, ó. Opa! Acho que eu errei aqui. Vamos lá. Aqui, ó.
que agora foi. Então, esse grandão aqui é o Tony Robbins, né? Ele é, enfim, com certeza o guru, o estrategista, o especialista, o coach, o speaker number one aí do mundo quando se fala de vida e negócios, né? Um cara que fez aí uma trajetória incrível. E eu já tive a honra de passar uma hora conversando com o Tony Robbins, e o Tony me disse uma coisa que eu levo muito forte, sempre levei muito forte, que é o seguinte: sucesso nos negócios é 80% psicologia e 20% técnica. E em tempos desafiadores como esse, quando que a carga de medo está alta, o nível de insegurança está alto, para mim isso é mais forte e verdadeiro ainda. A gente manter um nível de energia, a gente manter algum nível de positividade, a gente conseguir colocar energia naquilo que a gente controla, né? Porque a gente tem uma série de distratores e uma ansiedade alta para poder, né, nos atualizar do que está acontecendo, é um grande desafio. Então, o jogo psicológico, né, a nossa estratégia mental agora é extremamente fundamental, né? E, na minha opinião, a crise ela revela os fortes e ela revela os fracos. E aí eu quero até já devolver para vocês, fazer uma provocação com vocês todos que estão me ouvindo, né? A crise, o que ela vem revelando em você, né? Quanto que ela vem revelando da sua fortaleza ou da sua fraqueza? Eu acho que esse momento é um momento que a gente vai falar dele o resto da vida, né? O resto da vida nós vamos contar histórias, momentos, situações, disso tudo que a gente está vivendo agora. E um dos nossos objetivos enquanto seres humanos talvez seja colecionar histórias que a gente vai ter orgulho de contar. E esse momento agora é uma oportunidade da gente construir uma história que a gente vai ter muito orgulho de contar lá na frente para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que a gente ama. Então, eu quero fazer essa provocação, sabe? O quanto a crise vem revelando da sua fortaleza e da sua fraqueza, né? Da sua capacidade de disciplina, da sua capacidade de adaptação, né? Da sua capacidade de entrega, da sua capacidade de puxar o time, de puxar a operação, da sua capacidade de inovar. Então, a crise, ela revela, né, os fortes e os fracos. E se a gente só olha para a dificuldade, vamos imaginar que a dificuldade está aqui, né? Se a gente só olha para a dificuldade, a gente não consegue enxergar a oportunidade que está aqui. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ampliar o campo de visão, né? A gente precisa fazer um movimento de expansão da visão, né? Se abrir para o novo. E isso, apesar de ser simples, ser óbvio, tem um grande desafio, porque todos nós somos seres humanos. E o ser humano, ele ama a zona de conforto, né? O ser humano, ele é programado biologicamente para estar na zona de conforto, né? Nós biologicamente, a gente tem dois objetivos, é sobreviver e reproduzir. É por isso que é tão atraente, é tão sedutor, né? Comer porcaria, dormir até tarde, fazer mais do mesmo, porque biologicamente o nosso corpo quer sobreviver e reproduzir. E aí, num momento como esse, né, que o medo aumenta, a gente tem três possibilidades de resposta, né? O nosso corpo, o nosso sistema, quando ele sente medo, o que é o medo? O medo faz o teu coração bombear mais sangue, né? Você tem mais sangue nos seus principais músculos e também mais no cérebro, então, biologicamente, você fica mais preparado, né, para uma reação. E aí a gente tem três outputs, né? Três saídas frente ao medo, né? Ou você se paralisa, ou você foge, ou você luta. E é a hora que a gente precisa verdadeiramente lutar. E é muito importante eu dizer tudo isso, porque eu acho que é realmente uma entrega absurdamente incrível, extraordinária e de altíssima excelência que vai separar, né, os homens dos meninos, as meninas das mulheres, nesse momento tão desafiador, nesse momento que, infelizmente, vai levar muitas empresas à falência, muitas pessoas a um ciclo de dificuldade financeira, e a gente precisa olhar para tudo isso, né? E, de fato, tomar uma decisão poderosa, única e verdadeira de entregar o nosso melhor. E aí, isso em termos práticos significa o quê? A gente trabalhar com mais volume e com mais qualidade, né? Se antes a gente já trabalhava muito, enfim, é o que está acontecendo comigo, provavelmente é o que está acontecendo
com praticamente todos vocês aqui, a gente tem que estar trabalhando mais e com mais qualidade, mas num cenário desafiador, né? Por exemplo, trabalhando mais de casa agora. E eu estou vendo, por exemplo, que a curva de adaptação para o home office, ela está numa velocidade lenta, sabe? Eu ainda, eventualmente, faço alguns calls, tenho algumas reuniões com as pessoas ali, e as pessoas não estão no ambiente adequado, ou estão sem camisa, ou estão com barulho do papagaio, ou estão, né? Se é um colaborador lá na base, tudo bem, né? A gente tem que entender, né, que cada um não tem seus recursos, mas às vezes eu faço reunião com um gestor, com um diretor, com um empreendedor de ponta, e eles estão na estratégia assim, ó, eu estou em casa trabalhando. É diferente de trabalhar em casa. Eu estou em casa trabalhando, olha onde está a prioridade. Eu estou em casa, trabalhando é secundário, né? Eu estou trabalhando de casa, olha onde está a prioridade. O trabalhando está na prioridade, né? O em casa é o secundário. Então, eu tenho feito essa convocação, sabe? Para as pessoas, para as empresas. Eu acho que a gente está vivendo uma verdadeira guerra, uma guerra contra um inimigo invisível, um inimigo perigoso, um inimigo maldito, né? Que é esse vírus, é essa doença. E, na minha opinião, o que vence guerra são heróis. E os heróis não são os governantes. Os heróis são cada brasileiro, cada gestor, cada empreendedor que verdadeiramente, assim, entregar o sangue, entregar a sua excelência como nunca entregou. E isso é extremamente desafiador, né? Por quê? Porque você tem um cenário que não ajuda. Porque, vamos lá, a gente se motiva com o quê? Com resultado. Resultado não tem, queda nas vendas, né? A conta não fecha, não bate o ponto de equilíbrio. Então, de onde você tira energia para entregar mais excelência, para entregar mais performance, para entregar mais disciplina? Você não tem elementos externos criando, né, um aumento de energia. Você tem um monte de elementos externos derrubando, assassinando, aniquilando a sua energia. Então, por isso que eu digo, né, que é extremamente importante essa questão atitudinal e essa estratégia mental nesse momento agora, porque senão você não consegue entregar. Faz uma reflexão verdadeira e genuína, tá? De 0 a 10 aí agora, qual é o seu nível de entrega nesse momento e qual poderia ser se você realmente estivesse no ápice da sua excelência. E para você bater esse ápice dessa excelência, você tem que cuidar daquilo que eu chamo da sua quadrinidade. O que é a sua quadrinidade? É o seu corporal, é o seu emocional, é o seu espiritual e é o seu racional. O corporal é realmente se conectar com algo maior, aquilo que faz sentido para você. O corporal é fazer atividades, é alimentar bem. O emocional é você praticar o amor, o perdão, a conexão com a tua família, né? Você cultivar sentimentos positivos. E o racional é você fertilizar a sua mente, né? Eu entendo que a mente ela é um solo, e esse solo, quanto mais ele está fértil, mais ele pode produzir árvores, e essas árvores vão dar frutos, né? O que são os frutos que a gente quer agora? São ideias propositivas, inovadoras, implementáveis, execuíveis, que vão reduzir o prejuízo da operação ou vão alavancar ali 10, 20, 30% de vendas, que faz toda a diferença agora. Então, para deixar essa mente fértil, para emergir essas ideias, a gente precisa o quê? Ter bons inputs, né? A criatividade nada mais é do que a criatividade nada mais é do que a investigação do nosso repertório de experiências e daquilo que os nossos sentidos estão capturando, né? Como que a gente filtra a realidade? Com os nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, o que os nossos sentidos estão capturando, né? Quanto mais você captura coisas que enriquecem, coisas que te fazem refletir, né? Coisas que te provocam, mais você está colocando um adubo nesse solo que é a sua mente, mais você está nutrindo o seu racional e aquelas ideias que fazem toda a diferença, elas vão aparecer, né? Eu acho que a solução de todas as empresas está no lugar mais óbvio do mundo, dentro delas mesmas. O que as pessoas precisam fazer é entrar numa vibração, numa frequência, no nível de entrega, sinergia e cooperação que vai permitir com que as equipes enxerguem e executem essas soluções, principalmente com velocidade. Para mim, o tempo mudou, né? A noção do tempo mudou. Então, hoje, para mim, um dia, na verdade, vale uma semana, porque o que você faz em uma semana vai ser decisivo para os próximos meses. Então, um dia virou uma semana virou duas virou um mês.
assim como o dinheiro também, na minha opinião, o real virou dólar no próprio Brasil, né? As pessoas, estava lendo um estudo da McKinsey, e assim, 50% das famílias perderam renda e 80% das pessoas estão mais cautelosas para fazer consumo, para gastar dinheiro. Ou seja, o valor do real, ele mudou. O real virou dólar no próprio Brasil, porque hoje, para você tracionar R$ 500 do bolso de um consumidor, é bem mais desafiador que 3, 4 meses atrás. Então, metaforicamente, é como se ele estivesse colocando R$ 2.000 ou R$ 2.500 no bolso, né? E aí, enfim, tudo isso é o desafio. Frente ao desafio, a única coisa que a gente não pode fazer é bundar. E ter um monte de empresa e pessoas bundando, pendido arrego, jogando a toalha. Essa é a única coisa que a gente não pode fazer. Eu acho que quanto mais a gente está fudido, mais a gente tem que trabalhar, não o contrário. Quanto mais as vendas caem, mais a nossa força sobe, não o contrário. Daí a importância, né, da gente ter essa energia, essa capacidade de ser imparável, inabalável, e da gente ter essa questão atitudinal e comportamental para a gente continuar numa rota de propor soluções, buscar soluções e conseguir aí, né, executar essas soluções, tá? Então, queria deixar um recado para cada um de vocês aqui, que é o seguinte, gente, a coisa está pegando fogo, né? Então, ó, frente à coisa pegando fogo, tem pessoas, tem empreendedores, tem empresas que eu chamo que são empreendedores ou gestores de papel. Então, se está pegando fogo, o que acontece? Quando o fogo toma contato com o papel, né, facilmente esse papel é o quê? Esse papel é consumido, né? A coisa vira um incêndio, vira um caos. Em poucos minutos ou em poucos dias, né, essa pessoa perde o desempenho, a empresa vai por água abaixo. E, na minha opinião, não é a crise que vai quebrar as empresas, não é a crise que vai quebrar as pessoas, foi o que as pessoas e as empresas fizeram nos últimos anos. Então, isso aqui é o tipo de pessoa 1, pessoa papel. Eu não recomendo que você seja esse tipo de pessoa agora. A gente tem que ter o quê? Casca grossa. Como que a gente vai ter casca grossa? Com outro tipo de resistência. Então, ó, independente dos números, independente da notícia do Jornal Nacional, entendeu? A coisa não pode te abalar. A coisa não pode te abalar. É hora de você bater no peito e falar: eu vou entregar como eu nunca entreguei na minha vida. E quanto mais eu tenho notícias ruins, ou quanto mais eu tenho elementos que drenam a minha energia, eu reajo, eu respondo, eu luto e eu entrego mais. Se as empresas conseguirem gerar esse nível de fluência, né, esse nível de conexão, de frequência, de entrega de energia, elas vão encontrar soluções, elas vão conseguir implementar essas soluções, porque, na minha opinião, todas as respostas estão dentro de cada negócio. Dentro de cada negócio. E aí eu acho que a pergunta, quando tudo isso começou, era o seguinte: como eu vou sobreviver? Né? E agora a pergunta talvez seja: como eu vou retomar, ou como eu vou me recompor, né? Ou como eu vou acelerar, né? Para que os resultados que eu tinha no pré-crise volte a acontecer. Nunca uma sílaba teve tanta força, que é a sílaba do re. Qual re? Revisar, reimaginar, reestruturar, readaptar. Então, a gente precisa reinventar o negócio, né? A gente precisa se questionar em relação a mix, em relação à força competitiva, em relação à estrutura de custos, em relação a modelo de negócio, em relação a estilo de liderança, a utilização ou não de home office. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria trazer muito forte nos seus corações, né, e nos seus pensamentos essa sílaba, que é o R e o E. Né? O reaprender, o refazer, o reinventar, o readaptar. Quando a gente tem um momento como o que está acontecendo agora, né? E esse realmente é um momento singular aí, porque, enfim, eu tive conversas com o Oswaldo, CEO da Riachuelo, com o Walter Longo, com o Jean Guia Diniz, com o Grupo Ser, com o Justus, enfim. E realmente esse é um momento extremamente singular, né? Único. A gente tem elementos do passado que nos ajudam a lidar com esse momento presente, mas a gente nunca teve no passado
uma situação tão parecida, né? Com tantos elementos iguais no mesmo momento de uma janela temporal do mundo. Que é o seguinte, especialmente ainda no Brasil, né? Tudo começou com uma crise de saúde. Essa crise de saúde está gerando uma crise econômica, né? Já gerou, na verdade, né? O que o Paulo Guedes chama as ondas, as duas ondas, né? Então, a onda da saúde está gerando a onda da crise econômica. No meio de tudo isso, para ajudar, né? A gente tem uma crise política. Agora, o que eu recomendo é que essas três crises não criem dentro de nós, para mim, aquela que é a crise mais devastadora, que é uma possível crise interna, né? Uma possível crise interna. E eu estou vendo empreendedores e gestores que até tem caixa, até tem fôlego, no total desespero, sem inteligência emocional nenhuma, sabe? No total desespero, descendo porrada na equipe, sabe? Desconectado da família, assim, fazendo tudo que não deveria fazer, né? Então, eu queria, nesse primeiro bloco aqui, trazer essa reflexão para cada ser humano que está aqui, para cada CPF que está aqui, sabe? O quanto essa crise vem revelando a sua força e o quanto essa crise vem revelando a sua fraqueza, tá? Cuida do seu ser, porque quanto mais o seu ser estiver forte, mais você tem capacidade de fazer. Quanto mais capacidade de fazer, mais capacidade de ter, de conquistar, né? Lucro, inovações, enfim, o que tiver que ser feito, tiver que ser entregue. Em relação a vendas, né? A gente retomar e acelerar vendas. O que eu estou recomendando para as empresas é que toda empresa agora tem que virar, né, uma war room, uma sala de guerra de vendas, né? As empresas elas têm que ser o Hulk das vendas, elas têm que despertar um monstro das vendas no DNA, na cultura, que talvez elas nunca tenham despertado. Porque é o seguinte, o bolo é menor, tem mais gente querendo comer desse bolo. Então, a gente vai precisar de agressividade, inteligência, estratégia e foco comercial. Na minha opinião, todos os diretores viraram agora diretor de vendas e diretor financeiro. Agora, nesse momento ainda, mais diretor de vendas. Por quê? Porque, via de regra, na maioria das empresas, a revisão linha a linha da estrutura de custos, a postergação, a renegociação, a redução de custos, isso aí já foi, né? Agora é o seguinte, nós precisamos vender, né? Então, para mim, todo mundo nas empresas deveria virar diretor de vendas, todo mundo virou vendedor, né? Esse dia eu estava batendo um papo com o Rony da Reserva, e ele veio fazer uma mentoria junto comigo para o meu grupo de Mastermind, né? As empresas que eu sou conselheiro, eu sou mentor, e a Reserva transformou toda a operação em vendedores. Como? Com um cupom de desconto, entendeu? Então, todo mundo vende. Todo ser humano é capaz de fazer pelo menos 10 vendas, porque todo ser humano pode usar uma técnica infalível de vendas que se chama amizade. Todo mundo tem networking para vender para 10 pessoas. Pega todo mundo e faz todo mundo virar vendedor. Então, assim, as empresas, esse é até um post que eu vou soltar amanhã de manhã, as empresas têm que despertar o Hulk das vendas, sabe? Uma força descomunal e uma atenção voraz, visceral, intensa em relação à sua estratégia comercial. E aí eu quero trazer alguns elementos de reflexão aqui, tá? Primeiro, atacar fortemente a base de clientes. Isso já é algo bastante dito, mas eu vejo que pouco praticado pelas empresas, né? Então, ataque a sua base de clientes. É mais fácil você vender para um novo cliente, é mais fácil você vender para o mesmo cliente do que vender para um novo cliente, especialmente em momentos como esse. Então, ataca com voracidade e com inteligência essa base de clientes, né? É a hora que a gente tem que ter uma abordagem humana, a gente precisa ter um toque, né, de sensibilidade na comunicação, né? Às vezes eu não mando um e-mail ou faço uma ligação para fazer uma oferta direta, mas para perguntar como você está, né? Eu faço uma aproximação, depois eu entro com uma oferta. Então, é a hora das empresas criarem produtos e serviços para fazer upsell, para fazer cross-sell, para fazer combo, aumentar a LTV e extrair resultado da base de clientes, né? Eu acho que a base de clientes é ouro nesse momento. É claro que cada negócio tem uma singularidade, uma contextualidade onde
talvez algum elemento que eu estou trazendo aqui precisa de uma adaptação ou faça mais ou menos sentido. Mas, via de regra, em 80% das empresas, atacar a base de cliente é um excelente caminho para poder tracionar aí um pouco mais de receita para, enfim, não só proteger o caixa, mas proteger a sua posição na mente e no bolso do consumidor. Nesse mesmo estudo da McKinsey que eu estava falando para vocês, né, eles já constataram que, por exemplo, o nível de deslealdade, né, dos consumidores na China aumentou muito. Então, o consumidor está mais infiel, ele quer preço. Ele quer preço. O que tem nesse novo mundo aí das vendas agora? Classicamente, historicamente, para vender para um cliente, né, a gente tinha 3 categorias universais de objeção, que é o quê? Preço, tempo e confiança. E essa crise criou mais uma categoria universal de objeção, que é a questão da segurança, né, o risco da contaminação. E isso especialmente para quem é varejo, né, para quem é B2C, para quem precisa prestar o seu serviço de alguma forma de maneira presencial. Então, tem essa nova objeção aí que precisa ser desenhado argumentos, processos, protocolos e estratégias para reduzir, né, essa objeção. Eu fiz uma pesquisa com a minha lista de e-mails perguntando o seguinte, né? Eu tive um papo com o Isaac, que é o dono do Paris 6, e ele até depois deu uma entrevista para a CNN, que eu vi que ele postou no Instagram dele ontem, que ele comentou isso comigo e aí eu fui lá e, enfim, quis pesquisar também, né? Mas o que ele constatou na pesquisa lá que ele fez? Pelo Instagram dele mesmo, né? E se bares e restaurantes em São Paulo estivessem abertos, a pergunta foi assim, ó, se bares e restaurantes estivessem abertos em São Paulo, você estaria frequentando? 70% dos consumidores responderam não. Não. Então, olha o tamanho da objeção, risco de contaminação aí, né? Agora, gente, tudo aquilo que é, né, uma dificuldade, um obstáculo, intrinsecamente tem uma solução, tá? Se não existisse uma solução, não seria categorizado como dificuldade ou obstáculo. Então, existe uma simbiose entre as duas coisas. É igual o dia e a noite. Só existe o dia porque tem a noite, né? Só existe a dificuldade porque tem a oportunidade. Só existe o obstáculo porque existe a solução. Então, é impossível você dissociar ou desmembrar as duas coisas. Pode ser que a gente ainda não encontrou, não viu, ou não achou, não conseguiu implementar uma solução para um problema. Mas se é problema, indiscutivelmente, né, indestrutivelmente, né, inexoravelmente, tem uma solução para aquele problema. Tá? Bom, é hora também que eu acredito que as empresas têm que criar novos produtos e novos serviços, né? Novos canais, novas formas de capturar mercado. Não dá, e tem empresa ainda que está querendo viver do mix que tinha ou da estratégia que tinha. Um componente muito importante nesse momento é a velocidade de tomada de decisão e velocidade de execução. Como eu disse, né, eu convido vocês a pensarem assim, olha, um dia virou uma semana. Então, vamos lá. Então, eu, enquanto gestor, executivo ou empreendedor, se eu penso assim, cara, eu faço um milagre num dia e eu puxo o meu time juntos para fazer esse milagre. Porque o que a gente faz ali em uma semana, ou em 2 semanas, pode impactar drasticamente os próximos meses. Enfim, eu queria vir aqui. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente otimista, né? E para mim, quando você calibra ali o cenário, a decisão, né? Ou seja, se você espera, a gente geralmente tende a ter a gente geralmente costuma planejar com base em 3 cenários, né? Um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário, né, otimista. E, enfim, a minha recomendação para todo mundo agora é o seguinte: se prepare para o pior, mas não perca a sua esperança de que algo melhor aconteça. Porque senão a gente fica louco, senão a gente surta, né? Daí a importância da gente cuidar daqui, né? Do ser também, para manter a capacidade de fazer e a capacidade de ter, de realizar, de materializar, de conquistar.
Então, novos produtos e novos serviços. E aí vem uma sacada poderosa. Vamos lá. A maioria dos países a maioria dos países estão na tempestade da crise de saúde, tá? O Brasil ainda vai bater o pico. Os Estados Unidos ainda vai bater o pico. Mas tem 2 países que já saíram da tempestade, tá? Essa tempestade já virou uma garoa, já tem um certo controle. É a China e a Coreia do Sul. Olha para o que as empresas lá estão fazendo. Lá é o nosso benchmark. Lá é uma poderosa fonte, uma referência de inovação para a gente. Tá? O que as empresas lá estão fazendo? Claro que nem tudo a gente consegue transpor para cá com velocidade, por desafio de tecnologia, por N fatores, mas se, por exemplo, a operação comporta alocar alguém que vai ficar lendo notícias, investigando, fazendo benchmark nesses 2 mercados, faça isso imediatamente. Porque esses países, eles saíram da tempestade. Eles controlaram, né, a epidemia, eles já afrouxaram muito o distanciamento social. Né? A Disney, não lembro em qual cidade a Disney abriu, qual cidade da China, enfim, mas a China, um parque da China, um parque da Disney na China já abriu. Então, a gente precisa estar muito antenado no que está acontecendo no mercado. Xangai, boa, obrigado, Fernando. A gente precisa estar muito antenado, né, no mercado. Se antes, né, a gente tinha que estar antenado, agora a gente tem que estar antenado 10, 20, 30 vezes mais. Até porque, gente, na minha opinião, é muito mais fácil modelar do que criar e inventar. Então, alguém criou, inventou, opa, detecta, traz, bota o teu tempero, bota, né, bota ali os seus elementos, né, e lança para o mercado. Então, as nossas empresas têm que estar fazendo muito benchmark agora, tá? Novos produtos, novos serviços, é a hora, né, da gente ter muita perspicácia na composição. É claro que, assim, eu acho que existe uma coisa que manda mais na empresa do que qualquer caneta, do que qualquer board, do que qualquer composição acionária, do que qualquer reunião de diretoria. E o nome dessa coisa é caixa. Quem manda na empresa é o caixa. Quem manda na empresa é o caixa. Então, assim, quando a gente fala com um grupo tão heterogêneo, né, como o de vocês aqui, por favor, sempre filtrem, né, as minhas colocações, porque uma ou outra vai ter mais fit, mais aderência para um modelo ou para outro, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, né? Então, como disseram aqui no bate-papo, cash is king. Então, quem manda, né, no desdobramento da sua estratégia é a tua posição de caixa. Então, eu acho que, assim, é um momento que, na minha opinião, as empresas elas vão ter que ter um nível de agressividade comercial maior para conseguir sustentar volume de faturamento ou ficar pelo menos ali acima dos 50% do que tinha no pré-crise e tal. E aí eu acho que as estratégias comerciais das empresas vão precisar de muito do que eu chamo de fato novo. O que é fato novo? Promoção, novo produto, novo canal, estímulo no time de vendas. Um componente muito importante agora é pilotar o marketing digital com velocidade, sabe? Executar e acelerar aí a estratégia de marketing digital com velocidade. E tem sido muito dito por aí, né, sobre o novo normal. O que é o novo normal, na minha opinião? Tá? Eu vou dizer uma coisa um pouco chocante. Para mim, essa crise não vai mudar nada. O que essa crise vai fazer é antecipar o futuro. Tudo que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos já iria acontecer, mas talvez demoraria 3 vezes mais tempo. Então, estava conversando com o Janguier do Grupo Ser Educacional, o 5º maior grupo educacional do Brasil, 200 mil alunos, 120 campos, 60 marcas de faculdades e universidades, eles são muito fortes no Nordeste, no Norte. E aí a gente estava falando sobre EAD, né? Sobre cursos à distância e EAD, e eu perguntei para ele assim, falei, amigo, quantos % das matrículas de graduação do Grupo Ser foram EAD no ano passado?
2019. Ele falou em torno de 17%. Falei, tá bom, e o quanto vocês estão projetando, tá? Então, olha lá, do pool de matrículas de graduação, dos 100%, 17% foi AD 2019. 2020, aí ele já trouxe, ó, eu acho que já vai para uns 23%. E 2021, mais de 50%. Falei, se não tivesse essa crise, quando que chegaria nos 50%? Ele, eu acho que em 5 anos. Ou seja, os 50% de matrículas EAD, no volume total das matrículas de graduação, iria acontecer. Só que em 5 anos, agora vai acontecer em 1, vai acontecer em 2. Então, gente, a crise está antecipando o futuro. Então, hábitos que demorariam aí talvez 5, 10, 15 anos para se consolidar, vão se consolidar em 3, 6 meses, 12 meses, né? 20 milhões de novos consumidores, 20 milhões de novos CPFs fizeram uma compra online durante esse período de crise. Esses 20 milhões fariam, talvez em 5 anos, fizeram em 60 dias. Então, o exercício que eu proponho imagina, tá? Vai para o pré-crise, faz uma abstração, é como se essa crise não tivesse acontecido. Né? Vai para lá para o pré-crise, e naquela situação de pré-crise, imagina como seria o futuro do seu mercado, do seu segmento, do seu modelo, da sua empresa daqui 10, 15, 20 anos. Então, isso que você teria que fazer, conquistar, almejar em 10 anos, você vai ter que fazer em 3 anos. A crise antecipou o futuro. Então, as pessoas estão mais tecnológicas, o consumidor ele quer mais conveniência, menos fricção, então ele quer comprar rápido, sem fila de atendimento, de maneira digital, receber na casa dele com prazo rápido, né? Então, as pessoas vão estar muito mais sensíveis, por exemplo, ao prazo de entrega, né? Agora, nessa crise, elas estão tolerantes às empresas demorarem um pouco, mas isso vai ser um fator muito importante daqui 3, 6 meses para quem vai ter competitividade com e-commerce, com entrega, né? Com, enfim, despacho do seu produto, com uso de logística. Então, a crise, para mim, ela vai trazer o futuro para o presente numa velocidade. E aí, em relação à a mudança para mim é uma onda, né? E a onda, ou a gente surfa ela, ou a gente toma um caldo e a gente acaba sendo afogado, né? E passa um super incômodo, um super constrangimento, ou corre até o risco de morrer. Então, ou você surfa a onda, ou você vai tomar um caldo dessa onda. Agora, a velocidade da mudança vai atingir um pico inimaginável. Se a velocidade da mudança já era absurda, quase que supersônica, né? Vamos refletir aqui alguns números. A televisão demorou 50 anos para atingir 1 milhão de usuários. O rádio demorou 15 anos para atingir 1 milhão de usuários, né? O aplicativo Pokémon, em 1 hora, atingiu 50 milhões de usuários. A velocidade da mudança, foi em 2007, 2009, uma coisa assim. Então, a velocidade da mudança, ela vai acentuar, ela vai ficar mais acentuada, né? Então, a gente vai viver cada vez mais um mundo exponencial. E aí, o futuro das empresas, para mim, é o seguinte: ou você vai para uma ponta ou para outra. Uma ponta é o seguinte: ou você vai ser um big player, você vai ser um conglomerado, você vai ser gigante na sua indústria, tá? Ou você vai ser uma empresa de nicho, você vai ser uma boutique, você vai ser extremamente nichado. Exemplos. Então, mercado educacional, já está acontecendo isso. O mercado ele é praticamente dominado por 5, 6 grandes grupos, né? Croton, Anhanguera, Ânima, Estácio, Unip. Só que você tem ali faculdades de nicho que são muito fortes, faculdades na área de medicina, na área de engenharia, você tem a educação que é desregulamentada, né? Educação não regulamentada, né? Cursos técnicos específicos, soft skills, que isso está pulverizado em muitos players. Então, as empresas, na minha opinião, elas vão caminhar para isso. Ou elas crescem muito e elas ficam competitivas ao ponto de serem big players, né? Ou elas vão ser, né, empresas de nicho dentro daquela indústria. Então, eu acho que é importante ter uma certa clareza de qual caminho a sua operação vai tomar, tá?
Uma outra recomendação que eu tenho aqui eu acho que a gente vai entrar numa era é uma era mais propensa às parcerias, né? Ao partnership. Assim como tinha uma barreira cultural muito grande em relação ao home office, né? A gente tinha uma barreira cultural grande ao home office. A única coisa que impediu as empresas, não só no Brasil, mas no mundo, a escalarem uma estratégia de home office foi a questão cultural. Porque o home office, para várias posições, o custo-benefício dele é muito melhor para a empresa e para o colaborador, né? E assim, depois que você vê, não dá para desver, né? E o óbvio só fica óbvio muitas vezes quando a gente desvenda os olhos, né? Então, eu costumo dizer que o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, o nosso olho não estava treinado para o home office. Mas o home office é óbvio que é melhor para muitas posições. Então, conversando com o Rony, por exemplo, a reserva vai fechar lojas. A reserva está pensando em entregar o seu escritório gigantesco lá no Rio. E várias empresas nas quais eu converso vão manter práticas de home office para 20%, 50%, 80% da operação, né? Restaurantes que eu conheço e converso, olha, eu não abro mais a minha porta, agora eu sou 100% delivery. Então, eu acho que a crise ela trouxe coisas também, né? Um elemento muito positivo, que tem coisas que estão sendo testadas que nunca seriam testadas ou demorariam muito para serem testadas. Então, o Congresso Nacional fazer uma reunião, né, pelo Zoom, fazer uma votação pelo Zoom, era algo inimaginável. Vocês sabem quanto custa o Congresso Nacional por dia? 30 milhões de reais. Então, quem sabe essa crise não traz uma eficiência onde o Congresso passe a custar, daqui a uns anos, é claro, 30 milhões por mês, ou por semana, pelo menos. Custa 30 milhões por dia a estrutura do Congresso Nacional. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos positivos, porque isso dá gás, dá energia, dá vibração, dá tesão, dá vontade. A gente precisa olhar para esses aspectos positivos, né? As empresas elas vão ganhar uma eficiência, que essa eficiência vai ser um ativo para o long time game, né? Essa eficiência ela vai perdurar aí por anos e anos e anos. Então, olha só a provocação que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Muitas empresas, muitas, não são poucas não. Na minha opinião, as empresas que jogarem o jogo certo agora, na minha opinião, daqui 10, 15 anos, essas empresas vão ter mais lucro no período 10, 15 anos, vão ter mais lucro com essa crise que aconteceu agora do que elas teriam sem essa crise. O que eu quero dizer? Vai sofrer 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as empresas vão aprender a ganhar eficiência, vão ficar mais magras, vão criar um nível de sinergia e de conexão maior. Por exemplo, o trabalhador vai valorizar muito mais o emprego. O trabalhador no Brasil hoje, infelizmente, ele tem uma mentalidade extremamente assistencialista. Isso aí vem de uma América populista, vem lá de Getúlio Vargas na década de 40, 50. Então, assim, o trabalhador, eu acredito que ele vai ganhar um nível de produtividade, sabe? Eu acho que virou uma chave ali. Pô, eu tenho que valorizar meu emprego, eu tenho que entregar mais. Sair desse espírito CLT que assola aí muitas vezes o Brasil, e a gente não tem isso em nenhum país do primeiro mundo, né? Acelerar as reformas, não tem nenhum país que tenha complexidade de legislação trabalhista igual o Brasil. Isso aí é um fator de ineficiência gigantesco, brutal. E para a gente mexer nisso, não é uma questão que precisa de não é uma questão que precisa de trilhões de reais para investir em infraestrutura. Isso aí é mais desafiador. Agora, a questão trabalhista é só boa vontade do Congresso. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos positivos da crise e ter um olhar de longo prazo. Porque se a gente ficar só com um olhar de curto prazo, o teu nível de energia cai. Se o nível de energia cai, o nível de energia da tua equipe cai. Se o nível de energia da tua equipe cai, a entrega, o delivery, né, a capacidade de geração de resultado da empresa diminui, porque você tem um papel crucial, vital, né? Você é aquele leão que eu trouxe da frase do Alexandre o Grande, né?
E, gente, para a gente fechar aqui e ir para as nossas perguntas, né? Primeiro, só pontuando aqui, reforçando, as empresas elas estão dialogando mais e fazendo mais parcerias. Então, por exemplo, para vender um carro, uma concessionária pode fazer uma parceria com um resort que está que está com ocupação baixíssima e falar, olha, você compra esse carro aqui que é 50 mil e você vai ganhar uma semana num resort que essa semana custaria 20 mil reais, sabe? Então, você vai ganhar a viagem do sonho junto com o carro e aí essas empresas vão, de alguma forma, criar ali, né, uma parametrização win-win para poder viabilizar isso. Então, é o momento que as empresas elas têm que ter muito mais diálogo, muito mais conversa entre elas para achar soluções criativas para poder compor ofertas, compor promoções, compor ganho de escala, né, compor eficiência. Nesse mesmo reporte da McKinsey, que eu comentei aqui algumas vezes com vocês, por exemplo, foi pesquisado ali muitas empresas que passaram por momentos de crise, elas acabaram se alavancando muito no médio e longo prazo, porque acabou rolando uma fusão, uma aquisição, né, um M&A. Então, é hora de olhar, né, merger and acquisitions, e pequenas e médias empresas podem fazer isso. Isso não é coisa só para quem é gigante, né? Então, pode ser que 5 oficinas acabem se conversando e gerando um grupo de oficinas que vão ter mais poder de barganha para comprar peça ou que vão lançar um aplicativo rápido. Então, a gente precisa, nesse momento, olhar para parcerias, né, e fazer o que eu chamo do olhar 360 in e out da caixa, né? Ou seja, é pensar dentro da caixa, do lado direito da caixa, do lado esquerdo da caixa, embaixo da caixa, em cima da caixa. Pensar 360 graus a caixa, dentro e fora. E para a gente fechar aqui para perguntas, eu quero trazer aqui uma reflexão, uma inspiração final para vocês, que simboliza tudo aquilo que a gente tem que ter nesse momento, né? Já disse Charles Darwin, alguns dizem que essa frase não é dele, mas foi inspirada nele, mas é o seguinte, não é o mais forte, não é o mais ágil, a espécie que sobrevive, mas sim aquele que tem maior capacidade, né, de se adaptar. Então é hora da gente fazer, pessoal, igual a água. O que a água faz? A água se molda ao ambiente no qual ela é colocada. Se eu colocar água aqui nessa xícara, ó, ela vai se moldar, ela vai se adaptar, ela vai se flexibilizar. Se eu pegar a água dessa mesma xícara aqui, ó, e jogar num outro recipiente, de novo, ela se molda, ela se adapta, né? Ela se mexe, ela se movimenta. Então, é hora da gente fazer, ó, like water, se adaptar ao novo normal, pensar diferente, pensar mais, fazer melhor, entregar mais. Até porque, vamos jogar preto no branco aqui, né? O passado já se foi, o futuro não nos pertence, por isso a hora é agora, por isso se chama presente. Eu convido, convoco, sugiro e provoco vocês para a gente entregar mais, entregar melhor, entregar diferente. Todos nós brasileiros que temos condições hoje, né, de batalhar nessa guerra, eu acho que a gente tem que entregar 110%, senão a gente está sendo irresponsável. Muito obrigado por me ouvirem, espero que possam ter surgido ideias aí e que vocês possam aí continuar liderando as equipes e as operações de vocês com muita qualidade. E junto a gente vai sair dessa. O futuro é muito, na minha opinião, tá? O futuro é muito melhor do que se fala por aí. Muito melhor. Bom, Marcos, obrigado aí pela sua aula, né? Primeiro, prazer aí, eu não consegui entrar no início, é o Fábio que está falando aqui, não sei se você está me enxergando. Fábio. Bacana, cara, obrigado. Acho que você trouxe insights super importantes que acho que reforçam um pouco do que a gente tem ouvido aqui, né, de outros profissionais e trazem insights que a gente não tinha, né, que eu acho que é bem bacana. Eu vou pegar esse gancho que você trouxe, que eu até anotei aqui, muito legal, né? A crise não vai mudar nada, ela só vai antecipar o futuro, né? Eu acredito muito nisso, né? A gente está vivendo num momento de aceleração do que já estaria acontecendo, né? E a gente tem aqui 3 ou 4 perguntas, e eu vou começar por essa, que é a pergunta aqui do Eliel. Ele fala assim,
como superar a curva de aprendizado ao antecipar esse futuro, né? Como que os empreendedores podem superar essa curva e transformar essa cultura para os times, parceiros e afins. Acho que é um pouco de, pô, a avalanche veio, o tsunami veio e eu não estava preparado, né? Eu não tinha essa pauta de transformação digital na minha empresa, eu não me preparei para nada. Se eu tiver que correr atrás de uma coisa agora, para onde eu correria? Tecnologia e marketing digital, na minha opinião. E aí, se antes, por exemplo, eu tinha o hábito de dedicar 10 horas no mês para olhar o mercado, para fazer um curso, enfim, eu tenho que dobrar essas 10 para 40 horas mensais. Na minha opinião, Fábio, é a hora da gente trabalhar como se a nossa empresa estivesse começando de novo. É day one, todo dia novamente. Pelo menos por mais 12 meses. A gente escolheu ser empreendedor, né? A água bateu na bunda e a nossa especialidade é fazer do limão a limonada. Então, a gente vai ter que trabalhar de novo como se fosse o primeiro dia do negócio novamente. Restaurar aquela chama, aquele tesão, aquela vontade de vencer e trabalhar mais e com mais qualidade. Se eu não me preparei, se eu não tinha pautas fundamentais para esse momento agora, eu preciso de velocidade. E aí, primeiro, eu acho que todo gestor tem que entender minimamente das pautas, dos projetos e iniciativas que vão ser implementados na empresa, senão ele fica vendido, né? Então, por exemplo, troquei uma ideia com o Fernando há uns 2 anos atrás, que ele veio me visitar, que ele estava implantando lá um pouco de outbound, de marketing digital e tal. Né? Na época, a gente já investia 1 milhão por mês de tráfego lá no IBC. Então, ele estava buscando referências e conhecimento para ele contratar melhor as agências, as consultorias que ele estava contratando. Isso aí é o certo. Eu acho que o gestor, ele é um maestro, ele não sabe tocar todos os instrumentos, mas ele tem que saber ouvir se o instrumento está afinado e se a orquestra está tocando ali com uma sinergia, né? Então, o empreendedor, o gestor agora, ele tem que buscar conhecimento de marketing digital, de tecnologia, de inovação, porque ou ele vai fazer com as próprias mãos, ou ele vai montar time, ou ele vai trazer consultorias, freelancers, ou uma combinação desses 4, né? Que é o que geralmente as empresas fazem, né? Pôr a mão de fazer, ter freelancer, ter agência, ter consultoria e ter equipe, né? Ter time. Então, tem que ter mais velocidade, voracidade e intensidade para trabalhar e estudar. Eu acho que, infelizmente, não tem uma bala de prata, não tem um jump of the cat, não tem, né, um secret sauce aí, um molho secreto que vai, enfim, acelerar o conhecimento ou a implementação de certas pautas importantes, a não ser a força do trabalho, do estudo, né, e da realização. E aí, enfim, eu acho que parte da pergunta aí, né, é puxar o time, né? Eu acho que a liderança, ela é exercida através da comunicação. E a comunicação, para mim, tem dois vetores, né? Ela tem 2 pilares, né? A comunicação verbal e não verbal. O verbal são os diálogos. Eu acho que nesse momento agora a gente precisa ter mais touch point com o time, estar mais próximo do time, porque mesmo estando longe, a gente pode estar próximo. Podemos não estar perto, mas podemos estar próximos. Então, é possível você se fazer próximo do seu time, mesmo estando longe, né? Então, fazendo dailies, né? Vai demandar alguma coisa, ao invés de só fazer um áudio no Slack, no WhatsApp, faz um video call, porque quando a pessoa te vê lá na casa dela, no home office dela, você se faz mais presente, né? A pessoa te viu, né? Então, isso cria um elemento de conexão maior. Enfim, uma brincadeira que eu estou fazendo é que é o seguinte, todo gestor agora, ele virou videomaker, porque muitas vezes a gente vai demandar uma tarefa, enfim, tal, gravando a tela do computador, ou gravando um vídeo, ou fazendo um video call. Mas é isso, é buscar o conhecimento com muita fome. Sabe quando você está morrendo de fome? Que você, cara, você dá um jeito, você come, entendeu? Ou você entra no drive-thru do McDonald's, ou você para na barraquinha, ou você para lá na conveniência do posto, mas você resolve aquela fome, sabe?
esse mesmo ímpeto de saciar a fome, de saciar a sede, nós vamos ter que ter agora, para buscar aprendizado, transformar esse aprendizado em plano de ação, né? Implementar com velocidade, ter realmente a filosofia das startups, né? Ser muito agile, fazer MVPar as coisas, né? MVP, né? O conceito de MVP, né? Do Minimum Value Product, não é só para produto, é tudo. A empresa pode MVPar tudo. Ah, estou pensando aqui de implantar um pré-venda, né? Ah, vou montar um time, olhar um software. Não, pega alguém ali na operação que tem 30% de tempo livre, manda o cara fazer pré-venda com papelzinho mesmo, ou com a planilha no Excel escrota, e sente, isso é o caminho, né? As empresas vão ter que ter mais cultura agile agora, né? Mais velocidade, mais filosofia de MVPar as coisas. Bacana. Enfim, naveguei em vários elementos aí, mas eu acho Não, que... muito bom. Eu acho que o principal que você falou a gente trouxe até aqui o Alfredo, né? Ele fala, pô, a melhor coisa é a atitude, né? Pô, a atitude é tudo. O que você falou é isso, né? Acho que as pessoas estão meio anestesiadas, meio na inércia, às vezes, né? Se privam de aventurar, fazer algo e às vezes estavam acostumados a fazer tudo muito perfeito, muito tudo dentro do padrão. Eu acho que essa provocação sua, pô, saia da inércia, vai atrás, busca um hot dog ali para matar sua fome, mas mata a sua fome, né? Tem uma outra pergunta sobre isso que você trouxe, sobre marketing digital, que foi do Guilherme. Ele fala assim, o que você indicaria para um empreendedor individual que teve a sua operação prejudicada pela quarentena? Fomentar vendas através de redes sociais ou aderir aos marketplaces existentes? Ou se é possível, talvez, fazer as duas coisas juntas. Mas o que você poderia falar assim, pô, eu vendi alguma coisa, minha operação está fechada. Vou para a rede social, fomento meu Instagram, meu Facebook e tal, ou vou para o Mercado Livre, para o Magalu, para uma loja integrada? Quais os melhores caminhos aí? Na verdade, não suplanta o outro, são complementares, né? Redes sociais é canal de geração de demanda, né? Eu posto conteúdo, eu crio público, eu crio comunidade, eu crio lista de e-mail, né? Então, para mim, uma visão assertiva e resumida do marketing digital é a seguinte: você constrói audiência, a audiência vira leads, leads viram venda, né? Então, tem até uma musiquinha que eu canto bobinha assim, mas para memorizar é o seguinte: audiência vira lead, lead vira venda, audiência vira lead, lead vira venda. Então, para construir audiência, eu uso, né, as plataformas de relacionamento, redes sociais, WhatsApp. Inclusive, um erro muito comum das empresas, dos prestadores de serviço, dos MEIs, é usar o WhatsApp só para vender. E o WhatsApp é um canal de relacionamento, assim como o Facebook, o Instagram. Muita empresa também erra isso, só posta no Instagram sobre o produto. Você tem que fazer marketing de conteúdo, né? Você tem que ser útil, você tem que ser relevante, senão você não consegue aumentar a sua audiência, seguidores, lista de e-mail, pixel de remarketing, né? Ou seja, volume de pessoas que acessam o teu site. Então, essa audiência das redes sociais do WhatsApp, eu posso jogar, né, no marketplace. Então, eu não vejo como duas coisas conflitantes, mas duas coisas complementares, né? Então, e tudo isso compõe aquilo que eu chamo de presença digital. Então, quanto maior a sua presença digital, né? Então, ao invés de estar só em um marketplace, você está em 3. Ao invés de ter somente Facebook, você tem Facebook, Instagram, YouTube. Claro que é muito melhor você ir adicionando a sua presença digital a partir do momento que você começa a fazer com qualidade. É um pouco da filosofia de implementar novos canais de vendas, né? O que eu defendo, né? Novos canais de vendas, novos canais de aquisição, que é novos canais de geração de leads. Acredito que você implementa um novo depois que você faz minimamente bem feito aquilo que você tem. Então, é melhor ter um Instagram muito bem feito do que ter Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Twitter, TikTok, tudo mal feito, né? Então, é importante calibrar isso, né? Tem o volume das coisas e a qualidade das coisas. Mas conforme você vai lá, você começa a fazer, né, com uma certa qualidade uma rede social, aí você adiciona outra. E assim, é muito importante a gente reforçar que assim, os fundamentos do jogo de você vender, de você construir um negócio, de gestão, os fundamentos não mudou. Os
coisa não mudou. Então, qual que é um... Acabou a bateria aqui do meu AirPods, mas está me ouvindo, né? Estou te ouvindo super bem, pode continuar. Por exemplo, qual que é um fundamento importantíssimo em vendas, né? Eu preciso entender muito sobre o meu cliente, o meu público, o meu target, né? Então, os fundamentos foram intensificados. Se antes você tinha que entender, agora você tem que entrar no cérebro, na alma, nas vísceras do seu cliente, né? Aí, com isso, por exemplo, você vai definir qual que é o melhor canal de aquisição para você. É Facebook, é Instagram, é LinkedIn, é TikTok. Por exemplo, se você vende para o público infantil e você ainda não criou uma estratégia para o TikTok, você está atrasadíssimo. Entendeu? Porque está bombando aquilo lá para molecada, até 10, 12 anos, 13 anos. E a entrega orgânica está absurda, né? Como é uma rede social nova, quando a rede social começa, o que ela faz? Quando você posta alguma coisa, ela entrega muito. Por quê? Porque aí ela vai aculturando as pessoas, né? Então, o Instagram, 5 anos atrás, era uma beleza, entendeu? Você postava ali e bombava. Hoje, o engajamento está muito mais desafiador, né? Mas eu diria o seguinte, né? Você precisa combinar, né, os canais de geração de audiência com os canais de conversão, né? A conversão é a página que a pessoa paga. Para chegar nessa página, você precisa de uma estratégia, né, para gerar público, gerar audiência, com redes sociais, com WhatsApp, com aulas online. Então, combine as duas coisas. Show, bacana, cara. Vou para as duas últimas perguntas aqui. Tem uma bem interessante aqui do Adriano. Ele fala o seguinte: Marcos, você sempre fala que empreendedor não quebra, mas o negócio sim. O que você aconselha para quem teve o seu negócio quebrado por conta da crise e precisa começar tudo de novo agora com um novo negócio? Você tem um diferencial. Você que né, teve a sua ideia, a sua empresa que quebrou, você tem um diferencial absurdo. O que prova isso é que quando você tem lá um dia com rodadas de pitch de startups, né? Quando o empreendedor, muitas vezes o investidor, ele investe o quê? No empreendedor. Claro que tem a ideia, o modelo, mas tem o empreendedor. Quando o empreendedor frente a uma banca de fundos ou de investidores, ele fala assim, eu já quebrei, né? Os olhos do investidor começam a brilhar. Porque o investidor ama o empreendedor que quebrou. Porque quem quebrou uma vez está muito mais preparado para o jogo. É o seguinte, lembra quando a gente era criança? Você vai lá, você coloca a mão num lugar quente, quanto mais queima, mais você fica o quê? Treinado e registrado, né, no seu cérebro de não pôr a mão ali. Então, quem passou por um processo de falência, cria um registro emocional e uma força muito grande para o seu próximo projeto. O que você não pode, por isso que é importante essa dissociação. Na minha opinião, não é o empreendedor que quebra, é a empresa, é a ideia dele. Porque se ele pensa, eu quebrei, tem muito mais risco dele ir lá para o quartinho ou para o cantinho escuro da derrota, sabe? E ir para a depressão e ficar mal e ficar... É importante sentir o sabor da derrota, mas por pouco tempo, não por muito tempo. Né? Então, eu diria para você assim, cara, você tem um diferencial competitivo que eu, Marcos, tenho inveja, porque eu nunca quebrei. Se eu nunca quebrei, eu tenho muito mais risco de quebrar do que você que já quebrou. E se a gente fosse ali, nas mesmas condições de temperatura, com o mesmo modelo de negócio, fazer um pitch para o investidor, você, ao abrir sua boca e falar assim, eu já quebrei, ele não, você ia somar 10 mil pontos na minha frente. Provavelmente, né, eles escolheriam você e não eu. Então, você tem uma vantagem competitiva, você tem um asset, você tem, né, um diferencial poderosíssimo na sua mão. Né? E isso não é só o quebrar. As maiores desgraças das nossas vidas são as nossas maiores fortalezas. Por exemplo, fizeram uma pergunta para mim no Stories, que foi o seguinte, Marcos, o que te fez virar a chave, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a morte do meu avô. Foi o momento mais doloroso da minha vida. Eu fui criado pelos meus avós, né? Então, a morte, se meu avô não tivesse morrido, eu não teria conquistado e construído 20% do que eu conquistei e construí. Então, o fundo
do poço, na minha opinião, pode ser interpretado, né, como a plataforma, né, onde você vai construir, né, uma base que vai edificar uma coisa muito bonita. Porque como que você constrói um prédio alto, bonito, vigoroso, sólido, que vai durar séculos? Uma fundação. Quanto mais funda essa fundação, né, mais você tem segurança para edificar uma coisa bonita, bela, grandiosa, digna. Então, pensa o seguinte, você tem uma fundação gigantesca aí, né? E aí você vai ter que transformar toda essa dor, todo esse desafio, toda essa dificuldade em aprendizados, e esses aprendizados, né, em ações que vão gerar resultados, né? Fracasso não é quebrar. Fracassado não é aquele que quebra, fracassado não é aquele que toma prejuízo, fracassado não é aquele que perdeu 80% das vendas agora. Fracassado é aquele que desiste de continuar. Esse não merece respeito, esse realmente abriu mão daquilo que é o mais bonito, que é a nossa capacidade aí de fazer acontecer. Se a gente está vivo, a gente tem tudo e a gente pode fazer tudo. E grandes histórias aí de empreendedorismo, meu pai mesmo quebrou 3 vezes. Quanta gente incrível, fantástica, assim, sensacional, sabe? Chegou onde chegou justamente porque quebrou, justamente porque se ferrou em algum momento da sua trajetória, né? Então, ajusta a sua mentalidade, mas também, ó, toma cuidado para não, então quebrei, ok, tá tudo certo. Não, sente o sabor da derrota. Uma vez eu troquei uma ideia com o Tite, né? Eu não acompanho muito futebol, não sei quem é o atual técnico da seleção, mas sei que ele foi técnico da seleção brasileira, né? Ele ainda é ou não? Por enquanto, né? Então, beleza. Foi um evento ano passado, lá chama Brasil Conference at Harvard University. É um evento de brasileiros na Universidade de Harvard, e teve uma palestra, depois teve um momento de bate-papo lá com ele, e ele falou o seguinte: quando o time perde, no dia seguinte, eu levo todo mundo para sentir o sabor da derrota. A gente fica digerindo aquela derrota ali, ó. A gente dá caganeira, fica aquele clima assim, fica um velório, é uma bosta, é uma merda. E eu estimulo aquilo, gente, vamos pro luto. Porque a gente foi derrotado, a gente foi fracassado, a gente foi perdedor. Vai, assim, sinta aí tudo de ruim que você tem para sentir. Mas amanhã, quando a gente acordar, virou a página. Aí a gente segue em frente. Porque às vezes é dito por aí assim no mercado, né? Não existe derrota, só aprendizado. Eu acho perigoso essa noção. Eu acho que existe derrota, você sente o sabor, você coloca dor, você coloca significado nessa dor, nessa derrota, isso vira um aprendizado e aí você segue a sua caminhada. Mas acredita, tem inúmeras histórias aí de quem já perdeu a sua empresa e conquistou algo muito maior, e de coração, eu queria ter na minha trajetória uma quebradeira, e eu não tenho. E isso me dá medo. Isso me dá medo. Acho que esse fechamento seu aí foi fantástico. Eu queria, antes de encerrar aqui, pedir para você uma mensagem final. Só queria agradecer aqui a todos que colaboraram, né? O Fernando aí da Sanca pela conexão com você, né, Marcos? E pela disponibilização aqui do link. O Adriano aí, que é o nosso grande parceiro aí digital, tem feito um trabalho fantástico para a gente. E antes de encerrar, eu queria só reforçar os nossos próximos 2 encontros. Segunda-feira que vem, nós vamos estar com o Diego Barreto, que é o vice-presidente do iFood, né? Tem muita gente aqui que pediu para eu traga alguém, né, desse setor de delivery, de marketplace. E o iFood hoje é o maior do Brasil, a gente conseguiu trazer o Diego. E na mesma semana, na quarta-feira da semana que vem, a gente traz um empreendedor também que é referência aí, que é o Júnior Durski, fundador e presidente do Madeiro, né? Uma rede que está crescendo. Então, acho que, de novo, aqui a gente conseguindo nomes excelentes, assim como o do Marcos, aqui para brilhantar o nosso Colabora, né? Se você ainda não nos segue aí no Instagram, no Telegram, no YouTube, o Adriano mandou os links aí no chat, não deixa de nos seguir lá, bem bacana para você ficar inteirado dos conteúdos. A gente sempre posta, né, os insights aqui que a gente teve no bate-papo, né? E a gente vai estar sempre trazendo convidados especiais, divulgando por lá. Marcos, mais uma vez, cara, muito obrigado. A gente queria encerrar aqui com uma mensagem sua para todo mundo que nos assiste, né? Eu acho que você já deixou várias, mas se você pudesse fazer um grande resumo aí nesses minutos finais para deixar esse recado para o pessoal. Beleza, Fabão.
convidar aí, queria, enfim, antes desse fechamento, quero convidar a galera aí a me acompanhar lá no Instagram. Eu tenho postado muita coisa bacana, eu tenho um canal no Telegram também, que eu mando ferramentas, aulas e tudo mais, o link está lá na minha bio. E, enfim, quem quiser aí tá junto lá da comunidade Acelerador Empresarial, que todo mundo que me acompanha se fortalecendo, aprendendo e contribuindo, está convidado. No Instagram é @MarcosMarquesOficial. Vou colocar aqui, ó. Legal. Coloca aí pra gente. Aí. Show. Fábio, uma mensagem final, cara. Eu vou fazer uma reflexão aqui, tá? Mais uma. Eu acho o seguinte, todos nós que estamos aqui agora, tem uma coisa que a gente não saca, que é um pouco engraçada, mas tem um aprendizado, tem uma lição, assim, violenta, assim, cabulosa mesmo, que é o seguinte: todo mundo está aqui nesse momento porque está vivo, né? Você está vivo, Fabão, Fernando está vivo, né? Paulo Neto ali falou comigo brilhantemente no WhatsApp, muito bacana, todo mundo está vivo. Por que a gente está vivo? Porque a gente venceu uma concorrência em uma batalha que estatisticamente é 10 vezes mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Que é o seguinte: a gente foi o único espermatozoide que fecundou o óvulo da nossa mamãe. Né? Somente um espermatozoide fecunda o óvulo da nossa mãe. Então, olha o tamanho da nossa capacidade e nosso poder. Tem gente que fala, mas eu não pedi a vida. Pediu sim, cara. Você tomou a decisão desde aquele momento lá. Eram milhões de outros espermatozoides e você foi lá, você foi o vencedor. Entendeu? Você nasceu, você está vivo. Então, assim, todo mundo que está aqui, você é foda, cara. Não tem como falar que você não é foda. Se você não fosse foda, você tinha perdido aquela concorrência, aquela batalha. Outro espermatozoide tinha fecundado o óvulo da sua mamãe. E aí não seria, por exemplo, o Fernando aqui, seria outro, seria, sei lá, o Josias, qualquer outro. Mas não, o Fernando optou pela vida. Eu optei pela vida. O Paulo optou pela vida. O Leandro optou pela vida. O Carlinho, o Fábio, todo mundo que está aqui decidiu viver, decidiu vir ao mundo. E a vida é uma só, a gente tem que dar o show. A gente que está vivo nesse momento agora, a gente tem que parar de reclamar. Tem pessoas que nasceram ali mais ou menos por volta de 1917, 1920, pegou a gripe espanhola, pegou a Grande Depressão ali de 1929, o crash da Bolsa, né, americana, pegou a Primeira Guerra, pegou a Segunda Guerra, entendeu? Então, isso que a gente está vivendo é foda, um pé no saco, um remédio amargo, mas vamos fazer desse limão a limonada. Você decidiu viver, então vamos parar de reclamar. Quem quer, executa. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem está aqui, quem está vivo, é foda, pronto, acabou, aceita que dói menos. E bate no peito e vamos executar. Tá bom? Obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade, viu? Parabéns pela iniciativa de vocês estarem juntos, somando forças. Realmente, para mim, é uma honra estar aqui compartilhando junto com vocês. Grandes nomes vocês estão trazendo aí. Então, assim, show de bola mesmo, tá bom? Beijão no coração aí, um grande abraço e vamos que vamos acelerando tudo. Energia, hein, galera? Falou! Tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. A gente se encontra lá no Telegram, no Instagram. Até segunda que vem, gente. Boa noite.